Ele foi fundado em 1915, né, no dia 1º de julho de 1915, na rua Filomena Nunes, que é uma rua paralela aqui, né, bem próxima à rua Bariri, né, por um grupo de jovens que queria praticar o futebol, né. E ao mesmo tempo que eles queriam praticar o futebol, numa época em que o futebol ainda era uma coisa muito de elite, né, eles queriam criar um clube que ostentasse o nome do bairro. E aí no dia 1º de julho de 1915, né, visando a prática do futebol, foi fundado o Olaria Futebol Clube. Esse foi o primeiro nome do Olaria, né, quando foi fundado. E as primeiras cores foram preto e branco, né. Em 1920 é que o Olaria se tornou azul e branco, né, as cores atuais, tá, e mudou o nome para Olaria Atlético Clube, visando então a prática de outros esportes. O que se sabe é que o escudo também foi mudado em 1920, né? Porque o escudo do Olaria era um losango com as cores OFC, né? Olaria Futebol Clube. Em 1920 é que foi criado esse atual escudo, que é rico em detalhes, inclusive, né? E tanto o escudo como as cores vêm até hoje, né? Sim, mais do que presidente, ele é o patrono do clube pelo estatuto do Olaria, né, o patrono Álvaro da Costa Melo, e ele foi presidente do Olaria também, sempre foi o mecenas do clube, né? O Álvaro da Costa Melo colocava dinheiro dele para ajudar o clube, para ajudar a construção do estádio, para contratar jogador, para pagar jogador. Ele é o patrono do Olaria, mas ele foi presidente do Olaria em 2 momentos históricos do clube. Um foi em 1947, quando esse estádio foi inaugurado. Aliás, foi ele que abriu o livro de ouro para a construção do estádio, né? O Olaria já tinha comprado o terreno e quando o estádio foi construído, Álvaro da Costa Melo era o presidente do clube. Ele também foi o presidente num outro momento muito importante da história do Olaria, que foi em 1971. Quando o Olaria teve um dos melhores times de sua história, né? O time que tinha Pedro Paulo Haroldo, Miguel Altivo, Alfonete, Afonsinho, Roberto Pinto. Tá? Esse time daí chegou em 3º lugar naquele campeonato de 71, né? Só ficando atrás do Fluminense, que foi o campeão, o Botafogo, que foi o vice. Lembrando que esses dois tinham vários jogadores de seleção, né? E é bom sempre lembrar que nesse campeonato de 71, o Olaria não perdeu para o Fluminense, que foi o campeão. Foram 2 empates, 3-3 e 0-0. O Afonsinho ele entrou para a história do Brasil porque ele foi o primeiro atleta a conseguir na justiça o passe livre, né? Então ele foi um jogador nômade, né? Em menos de 2 anos ele jogou no Botafogo, Olaria, Flamengo, Vasco e Santos, né? Então ele conseguiu o passe livre. Ele veio para o Olaria nessa época daí, e foi considerado o melhor jogador da sua posição, né, numa eleição que foi feita após o campeonato. Os olarienses mais antigos, eles polemizam qual foi o melhor, o de 62 ou o de 71. Né? É uma polêmica aí, boa essa polêmica, legal. Né? Que a mídia, na época, em 1962, a mídia chamava o time do Olaria de espantalho, que assustava mesmo os adversários. O Olaria fez uma campanha tão boa em 62 com esse time, que a única vez que o Olaria foi convidado para participar do torneio Rio-São Paulo, que seria o de 63, foi por conta desse time e da campanha que fez no estadual de 62. O time de 62 tinha Murilo, lateral direito, que logo depois foi para o Flamengo, ficou 10 anos no Flamengo. Tá? Murilo teve aqui, nós fizemos uma homenagem para ele em 2012, e ele declarou publicamente que de todos os times que ele jogou, inclusive durante os 10 anos do Flamengo, o melhor time foi esse de 62 do Olaria. Esse time tinha o Haroldo, zagueiro, também conhecido como Haroldo Sombra, que saiu do Olaria direto para ser campeão do mundo pelo Santos. Titular, tá? Na final contra o Milan. Tá? Eu não sei se vocês conhecem, eu já tive a oportunidade de ir no Memorial das Conquistas do Santos. E lá tem, se você for ver lá aquelas fotos que estão lá dos atletas imortalizados, está lá o Haroldo, que saiu no ano seguinte já estava no Santos. Tivemos o Cané, artilheiro,
que foi para a Itália. Tá? Ele foi o primeiro jogador negro a ser técnico e jogador na Itália, mora lá até hoje. Então esse time do Olaria de 62 tinha o Hernani, Murilo, tinha o Haroldo, Navarro, Casimiro, Nelson, Rodarte, Cané, Romeu. Esse time foi um dos melhores times da história do Olaria, o time de 62, e que o Nelson foi para o Flamengo, o Murilo foi para o Flamengo, o Haroldo foi para o, como eu já falei, foi para o Santos, foi campeão mundial, né? E o Nelson, depois do Flamengo, ele foi para o Monterrey do México, né? Foi negociado também. Tá? Então, foi um dos melhores times do Olaria. Há quem diga que esse foi o melhor de toda a história do clube. Então, olha só, a Série C da Taça de Bronze, de 81, ela na verdade começou a ser construída em 80. Tá? O técnico da Taça de Bronze foi o Duque, Davi Ferreira. Todo mundo conhece o Duque, né? Mas por que começou a ser construído em 80? Porque em 80, só para vocês verem, em 80 o Olaria tinha como técnico do profissional Antônio Lopes. E o técnico da base, René Simões. Só isso. O Olaria só tinha isso em 1980. Tá? E vocês devem saber que quem trouxe o Antônio Lopes, quem lançou o Antônio Lopes como técnico, foi o Carlos Imperial. O Carlos Imperial veio para o Olaria como vice-presidente de futebol. O pessoal, quando viu o Carlos Imperial, qual é desse cara? O cara era encrenqueiro, brigão, aquilo todo. Todo mundo sabia das confusões que o cara arrumava por onde se metia, mas ele formou um bom time, né? E pela base atuava o René Simões, que na época não era negócio de sub-16, 17, 18. Na época era infantil, juvenil, júnior e profissional. E o René Simões era o técnico do júnior, na época, que hoje seria o sub-20, divisão, categoria imediatamente abaixo do profissional. E ele também forneceu jogadores da base para o profissional, que também foram do elenco da Taça de Bronze, né? No caso, o Jairo, que hoje trabalha aí com a gente, está até aí. O Jairo, o Nunes, o lateral esquerdo Edivaldo. Então foi esse trabalho. E aí em 81 o Olaria contratou o Duque, né, para ser o técnico da Taça de Bronze, e nós fomos os campeões daquela que foi a primeira Série C da história, né? Foi ali que começou a terceira divisão do Brasileiro. A década de 50 foram os primeiros anos em que o Olaria estava com seu estádio, né? Foi inaugurado em 47, né? Quando chegou 1950, o que aconteceu? Em 1950 nós temos duas coisas que vão mudar muito o futebol. É o Maracanã e a televisão. Em 54 ainda não existia Libertadores, não existia Campeonato Brasileiro, não existia Mundial, não existia Copa do Brasil. Nada de... O primeiro brasileiro foi em 59, né, que foi a Taça Brasil, tudo bem. Aí como é que era o contexto do Olaria? O Olaria estava crescendo no futebol, tanto que quando você perguntou para os jogadores históricos, tem um que jogou em 54 do Olaria, ele não participou dessa turnê que você se referiu, que era o Canário. Depois do Garrincha, em ponta direita tem um empate para mim, é Jairzinho e Canário. O Canário ele foi contratado, ele saiu do Olaria para o América e foi para o Real Madrid, jogou com o Puskás no Real Madrid. Foi campeão mundial, o Canário, jogava muito. Mas essa turnê daí foi uma das maiores aventuras, né? Sabe-se que foi a maior excursão que um clube de futebol já fez. O Olaria rodou 10 países, né? Turquia, Alemanha, Líbano, França, Alemanha, a Alemanha na época ocidental, né? Inglaterra, voltou pelos Estados Unidos, Colômbia, Equador. Foi uma aventura, né? Se vocês forem ver, o Olaria ganhou do Celta de Vigo, da Espanha, quebrando uma invencibilidade de 6 meses do Celta de Vigo. Enfim, tem coisas interessantes aí nessa discussão aí, né? O que se sabe é que foi um alvoroço aqui, em qualquer lugar que ele ia. Só para você ter uma ideia, o Garrincha, mesmo estando em final de carreira, só para você ter uma ideia, ele jogou mais jogos amistosos do que oficiais, porque em cada cidade que ele ia era uma atração. Era uma atração, o Olaria fazia amistosos e arrecadava. Então, qualquer lugar que ele foi em Ribeirão Preto, ele ia no Ceará. Então, o Garrincha também teve esse papel. Ele, com a camisa do Olaria, ele divulgou o Olaria, tá? Ele fez poucos jogos oficiais, né? Inclusive esse que foi o primeiro, tá?
Mas onde ele ia era uma atração. Era uma época também que não tinha o que nós temos hoje de tecnologia, redes sociais, aquilo tudo. Ainda há, assim, vídeos, alguns vídeos dele na internet, ele fazendo o exame médico aqui, o departamento médico era ali, numa daqueles buraquinhos ali embaixo da arquibancada, né? Ele treinando aqui, ele treinava descalço, batendo descalço, sabe? Então a gente ainda vê, mas muita coisa ficou assim, mas ainda tem alguma documentação sobre ele, né? Mas sabe que foi um alvoroço, né? Pô, o Garrincha aqui, onde ele ia, as crianças que queriam tirar foto, aquilo tudo, o que o Garrincha representava. Sim, o Romário chegou ao Olaria em 1979, trazido por um olheiro chamado Paulo Ferreira, mais conhecido como Paulo Boi, né? E naquele ano ele foi inscrito no infantil do Olaria, né? Que era infantil, juvenil, júnior e profissional, né? E ele estreou aqui na Bariri contra o América, né? E aí uma coisa que eu não sabia, né? Né? Ô Romário, eu perguntei a ele, qual foi o gol, em que baliza você fez o primeiro gol aqui? E ele disse que foi essa aqui. Aqui onde nós estamos. Ele disse que foi nessa aqui que ele fez que ele fez o primeiro gol nessa aqui. Né? Isso ele falou para mim, nós estávamos ali no campo, ali na entrada, ele falou para mim. Ele de vez em quando visita aqui o clube, né? E o Romário depois ele foi para o Vasco. Mas é bom lembrar uma coisa, o Olaria não liberou o Romário para o Vasco, né? Porque naquela época era assim, se o clube liberasse, ele podia logo ser inscrito no outro clube, tá? Quando o clube não liberava, ele tinha que prestar uma coisa chamada estágio, que ele ficava um ano sem poder jogar partidas oficiais, né? E nisso o Romário foi fazendo amistosos, deve ter metido gol, aquilo tudo, né? Mas o Romário sempre foi grato ao Olaria, sempre mencionou o Olaria, tá? O clube em que começou, tá? E o ano dele aqui da chegada foi 79, né? A gente sempre fala uma coisa, aqui é o clube onde o Romário começou e onde o Garrincha terminou. Isso é ter camisa, né? O estádio do Olaria foi um dos maiores feitos da história do clube. Eu considero isso aqui o maior patrimônio do Olaria, porque foi feito com muito sacrifício, à base de colaboração só de olarienses. Primeiro foi a compra do terreno. O terreno foi comprado nos anos 30, no início dos anos 30, tá? Com a colaboração de olarienses que botaram dinheiro do próprio bolso para comprar o terreno. E depois foi a empreitada de fazer o estádio. Então o Olaria ficou um tempão sem fazer parte da primeira divisão. E naquela ocasião, o então presidente do Conselho Nacional de Desporto, que era o João Lira Filho, um grande botafoguense, a quem o Olaria deve muito, que o João Lira Filho prometeu ao então presidente Melo que se o Olaria construísse o estádio, o Olaria voltaria para a primeira divisão. Então foi feita toda uma campanha de arrecadação, né? Vocês têm aí o livro, vocês vão poder ver. E o estádio foi construído e inaugurado em 6 de abril de 47. Lembrando que o estádio era paralelo à Rua Bariri. Então uma baliza era ali, a outra era ali então os garotos jogando. O estádio era assim. Tá? Então aqui, esse lado aqui da arquibancada era da lateral, hoje é atrás do gol, né? Então o maior patrimônio do Olaria é esse nosso estádio aqui. Eu não troco isso aqui por nada. O estádio ficou sem ter um nome oficial por algum tempo. Tá? Foi só nos anos 60 que Antônio Mourão Vieira Filho foi oficializado como o nome oficial do estádio, tá? Em razão dele ter intercedido junto ao então governo do Distrito Federal para que toda a documentação fosse legalizada do estádio do Olaria na época, né? Em termos de escritura, propriedade, aquilo tudo. Tá? Então ele intercedeu junto ao governo do Distrito Federal para que isso fosse feito, tá? E em reconhecimento a isso, tá, foi dado o nome oficial de Antônio Mourão Vieira Filho. O Olaria vinha há 9 anos que o Olaria está fora da primeira divisão e vinha fazendo nesses anos todos campanhas muito ruins, né? Inclusive na segunda divisão chegou aí para a terceira divisão. E do ano passado para cá, o Olaria teve assim, uma evolução muito grande, de um modo geral, mas especialmente no futebol. E nesses últimos jogos agora, tá, nós vimos o pessoal abraçar, vestir a camisa, vir torcer,
Tá? Quem teve a oportunidade de vir aqui, viu essa social aqui lotada, a redondeza aqui, não só o bairro de Olaria, se você for ver agora, né, nós estamos em plena segunda-feira, o clube está cheio, né? E essa garotada que frequenta o clube, que pratica atividade esportiva, tá? Sempre vem aqui torcer para o Olaria no dia de jogo.